Boa tarde a todos, graça e paz, meus irmãos, minha irmã, e Deus possa estar presente nesta tarde de sexta-feira, ao qual aqui o dia está maravilhoso, com um solzinho pra gente, as pessoas que estão na cidade, né, poderem passar o seu final de semana tranquilo, agradável, curtindo essas belezas naturais a qual a nossa cidade proporciona, né? Que nós possamos, sim, viver essa vida maravilhosa ao qual nos dá, sempre na presença dele, nunca esquecendo que é esse Deus que nos proporciona todas essas coisas, que nos faz todos os dias, todas as manhãs, ao nós abrirmos os nossos olhos e acordarmos para um novo dia, você tem uma nova oportunidade, sim, uma nova oportunidade de mudar todas as coisas que não estavam dando certo, ou que você acha que não está bem. Você tem a oportunidade, Alessandra. Paz do Senhor, minha amada. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E a qual Deus ele proporciona todos os dias para mim e para você. E nós temos que contemplar, meu irmão, minha irmã, contemplar essas maravilhas ao qual Deus ele vai colocando nas nossas frentes, né? E vai falando para mim e para você todas as coisas a qual Ele quer que nós façamos, mas que nós não saiamos da presença desse Deus maravilhoso, nós possamos estar sempre em contato, em comunhão com Ele, porque é Ele, meu irmão e minha irmã, que vai nos direcionar, que vai nos encaminhar para os caminhos dele, para as coisas a qual eu e você tem propósito com ele. E Deus ele é tremendo, meus irmãos e minhas irmãs, que é maravilhoso sempre estar na presença dele, porque ele renova as nossas forças. Às vezes nós não entendemos da onde que vem essa força que nos levanta todo dia. Talvez ontem o seu dia não foi bom, o seu dia você passou por alguma dificuldade, por alguma necessidade, mas nós estamos aqui novamente na presença desse Deus, ao qual nos fez acordar nesta manhã maravilhosa, desse dia agradável, dessa sexta-feira, e falamos assim: vamos recomeçar, vamos começar tudo de novo na presença desse Deus grandioso, porque somente Ele, meu irmão e minha irmã, somente Ele, para nos dar essa oportunidade de continuar essa caminhada, essa jornada. É esse Deus ao qual estarei aqui todos os dias. Se não for eu, vai ser a minha esposa, pregando a palavra de Deus, falando de quão bom, de quão maravilhoso é esse Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, eu fico imaginando, né? A gente vai lendo ali o livro de Apocalipse, a gente vai ao mesmo tempo lendo e visualizando esse tempo chegando, porque você já imaginou, você já parou para se perguntar, porque muitas das vezes passa despercebido na história, mas você já imaginou quando o Espírito Santo deixar-nos e subir, e nós e as pessoas que ficarem aqui, ficar sem esse Espírito Santo, sem esse conselheiro, sem esse professor, sem essa pessoa que está ao qual indicando para você o caminho certo. Ah, meu irmão, eu não quero nem imaginar, porque se nos dias que nós estamos vivendo
já é difícil, e nós tendo a presença desse Espírito Santo, eu fico imaginando sem Ele o que vai ser das pessoas. E a palavra de Deus fala, né, que muitos vão pedir até a morte, e essa morte não estará ali. Que coisa! E quero compartilhar algo com você, uma palavra simples que Deus me deu nesta tarde, uma palavra bastante pregada, que todo mundo conhece, essa passagem desse homem fantástico que colocou aqui na Bíblia, o qual é tão interessante que ele será o segundo nome do Egito. E o nosso segundo nome do mundo, nós sabemos qual é: esse grandioso Jesus Cristo, esse Pai adorado ao qual nós seguimos, e nunca desviemos do caminho desse Jesus Cristo de Nazaré. Paz do Senhor, meu amado, minha amada, seja muito bem-vindo. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta tarde. E esta semana eu estava passando por algumas histórias, né, vendo a história da águia. Você conhece a história da águia? Às vezes, meu irmão, minha irmã, você está chegando num patamar de vida, numa certa idade, vamos se dizer assim, e eu estava vendo ali o tempo de vida da águia. A águia, ela vive em torno mais ou menos de 70 anos. E aos 40, quando a águia vai chegando aos 40 anos de idade, ela tem duas opções: ou ela parar, estacionar e morrer, ou ela voar um pouquinho mais alto, do qual ela está acostumada, achar uma penha, achar um morro, um alto para ela pousar ali, trocar o seu bico, a sua pena e as suas unhas e continuar a sua trajetória. É tão lindo porque nesse voo que ela dá aos 40 anos, para ela se refazer, para ela se recompor e continuar a sua história, continuar a sua vida, essa trajetória ela demora 150 dias, mais ou menos. Ela sobe para o monte, ali é onde ninguém vai perturbá-la, ninguém vai ver. E isso aos nossos olhos, é difícil. Eu nunca vi assim alguém filmar, porque ela vai em lugares que não existe nada em ninguém. E ali ela chega, estaciona ali e começa a bater o seu bico, porque o seu bico já está totalmente para baixo, o seu bico já não tem mais precisão nenhuma dele, e está dificultando a vida dela. As asas já estão pesadas, ela não consegue mais voar, de tão pesado que são as penas já velhas de 40 anos. E as suas unhas já não conseguem mais captar nada, já não consegue mais fazer nada, porque automaticamente ela vai entrando para dentro. Então esse processo, ela chega lá e começa a bater o seu bico contra a pedra para tirar o bico velho dela. E ali ele cai e demora em torno de 40, 50 dias para nascer um novo bico. Quando esse novo bico nasce, ela começa a arrancar as suas unhas com um novo bico. E esse processo leva algum tempo. Depois que nascem as novas unhas, ela já tem um novo bico, começa a nascer as novas unhas, e aí com as novas unhas ela consegue arrancar as suas penas velhas. E ali um novo processo começa todo nas suas penas, e vão criando novas penas. E aí
passado esses dias, que são em torno de 150 dias, ela já dá o voo aonde ela quiser, e ela continua a sua jornada, e muitas duram mais 30 anos, que são 40 até ela vir ali, mais 30 depois dessa renovação. E é uma história muito, muito interessante, porque às vezes, meu irmão e minha irmã, você vai prestando atenção nos mínimos detalhes ao qual a vida está te mostrando, ao qual o conhecimento vai falando para mim e para você, que sim, às vezes a gente abaixa a cabeça e fala: eu não vou conseguir, não está dando, a minha vida não muda. Não, ela muda sim, meu irmão e minha irmã. Basta nós levantarmos a cabeça para o alto, porque a palavra de Deus fala que é de lá que virá o nosso socorro. Não é de ninguém, não, é do alto que virá o nosso socorro. Olha, vamos comparar a nossa vida com essa vida da águia. Se nós analisarmos hoje, a nossa média é 70, 75 anos ao qual que o homem vive, né? É uma média, não é exatamente. Tem pessoas que vivem mais, tem outras que vivem menos. Então isso é uma média, é um parâmetro. Então, meu irmão, minha irmã, vamos nos conectar com esse Deus grandioso. Vamos nos renovar como essa águia se renova aos 40 anos. E vamos continuar voando alto e alçando esses voos para com Deus, para com o nosso Espírito Santo, para com esse Jesus Cristo que nos direciona todos os dias, para nós continuarmos nessa jornada, nessa caminhada, porque é somente através dele, meu irmão e minha irmã, que nós teremos a nossa vitória. A palavra de Deus fala que a porta é estreita, que muitos, meu irmão, muitos não vão conseguir passar, mas eu creio nesse Deus grandioso, que eu e você, sim, nós estamos caminhando para essa porta estreita, e nós veremos esse Jesus Cristo Todo-Poderoso, a nossa coroa, porque Ele falou que lá do lado do Pai dele há muitas moradas, e essas moradas é para mim e para você, que crê nesse Jesus Cristo Todo-Poderoso. E eu queria ler aqui, vamos para a Bíblia, que essa Bíblia é a nossa bússola, ela é maravilhosa, são os textos que nós temos que prestar atenção nos mínimos detalhes dele, porque ele nos traz mensagens ao qual nós vamos, sabe, tem lá no Velho Testamento mensagens maravilhosas de pessoas que passou ali, e nós temos que ali nos atentar para essas histórias, para essas passagens maravilhosas ao qual está ali, porque elas não estão ali por acaso. Quantas pessoas, até mesmo essa história que eu vou ler aqui, que está em Gênesis, quantas pessoas não passaram, e quantas ainda não vão passar por essas histórias. Paz do Senhor, minha amada, seja muito bem-vinda. Anair, Deus te abençoe, Anair. Saudades de você, minha amada. Lá em Gênesis, no capítulo 42, Valéria, paz do Senhor, Valéria, seja bem-vinda. Faz tempo que eu não vejo, né? Deus te abençoe, minha amada. Em Gênesis 42, no versículo 8, eu vou ficar só com esse versículo aqui, ó. José. A história linda desse homem. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Feche os teus olhos, meus amados, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade ao qual o Senhor nos dá, Pai, por mais essa tarde abençoada, essa tarde maravilhosa, ao qual o Senhor nos traz aqui, Pai, para pregar a Tua palavra, Senhor. Senhor, que a Sua palavra, Senhor, desça para nós do Seu trono,
aos nossos corações, aos nossos ouvidos, à nossa mente, ao nosso espírito, e que nós possamos discernir ela, Pai, ao qual o Senhor quer falar conosco, Senhor. Fala, Pai, o que o Senhor tem para nos falar, não o que nós queremos ouvir, Senhor, porque a Tua palavra, meu Deus, ela é um bálsamo nas nossas vidas. As Tuas leis, os Teus estatutos, eles nos guiam para o alvo, Pai, para este alvo ao qual nós buscamos. Fala conosco nesta tarde, Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. É assim que acreditamos, Senhor, e é assim que vamos a continuar na Tua presença. Muito obrigado, meu Deus, por essas vidas que estão aqui e as que ainda hão de chegar, para ouvir um pouco mais da Tua palavra. Meu irmão, minha irmã, quando eu vejo a passagem, porque ela é muito conhecida, essa história deste homem maravilhoso que se chama José, que é o segundo nome, preste atenção, é o segundo nome do Egito. Olha isso, acima dele só o rei. Mas se você voltar lá no capítulo 37, ali começa toda uma história desse José, a qual a Bíblia fala do nome do pai dele. E fala, toda a história começa com as genealogias. E vão dando as histórias dos irmãos. Mas a palavra de Deus no capítulo 37 fala da genealogia, mas fala somente desse José. E ali, esse José começa com os seus sonhos. Porque Deus, meus irmãos e minhas irmãs, Ele ainda nos traz revelações através de sonhos. E eu creio e profetizo na tua vida que Ele ainda vai te dar a sua revelação, a revelação que você está precisando através de um sonho. Eu creio no poder deste Deus grandioso, porque esse Deus, Ele não mudou. Esse Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Às vezes, as pessoas mudaram. O comportamento do ser humano mudou. A inversão de valores foram mudadas. Muitas coisas no homem mudou, mas não, Deus é o mesmo. Deus que falou ali com esse homem, com esse José, o Deus que ali fez ele sonhar sonhos para a sua vida, para a sua história, é o mesmo Deus que está aqui presente comigo, está aí com você. Ele não muda, Ele não mudou. Ele não escreve a minha e a sua história todos os dias, não, Ele já tem escrito o seu propósito. E aí esse José começa a ter os seus sonhos. E quando a gente começa a sonhar, meu irmão, minha irmã, quando a gente começa a sonhar, quem um dia não sonhou? E as pessoas do lado, dos nossos lados, aqui fala, a Bíblia fala dos irmãos de José, começaram até a repreendê-lo, começaram até a invejá-lo porque ele estava sonhando. Ei, meu irmão, não deixa de sonhar não, porque através dos nossos sonhos é aonde nós chegaremos, é onde Deus vai nos levar através dos nossos sonhos, porque nós temos sim que pedir para esse Deus grandioso, para nós sonharmos sim, e nós sonharmos na presença desse Deus grandioso, que Ele vai nos levar a altos lugares, ao qual nós nem pensamos, porque a palavra de Deus fala que os vossos pensamentos não são os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus não são os nossos. Ele tem coisas muito maiores do que eu e você pensa, do que até mesmo eu e você pede para Ele. E a própria palavra fala que nós não sabemos pedir. Mas esse José, olha a história dele, que ela é muito conhecida.
Mas é intrigante a história, porque ali, meu irmão e minha irmã, quem que já não passou por isso? Quem que já não teve um sonho? E até mesmo os seus irmãos, as pessoas que estão próximo de você, não te recrimina, paz do Senhor, minha amada. Seja muito bem-vinda. Quem não sonhou? Quem não teve o seu sonho? Quantas vezes você já não foi condenado por esse sonho? Quantas vezes já não tentaram matar esse seu sonho? E aí, é por isso que eu sempre falo, meu irmão e minha irmã, que quem atrasa a nossa história toda somos nós. Não são esses irmãos, não são essas pessoas que estão ao seu redor, que estão falando, porque, irmão, vai chegar pessoas de Deus perto de você e falar coisas para você, sim, vai. Mas vai chegar aquela uma também para tentar matar toda a sua história, matar o seu sonho, aprisionar tudo aquilo que você tem vontade e que Deus já falou para você, vai fazer, vai e faça, porque eu sou contigo. E aqui a história vai nos trazendo este José sonhando com os seus irmãos, com a sua família, mas nem ele, na época ele tinha 17 anos, nem ele mesmo imaginava o que poderia acontecer lá na frente. E um jovem, no começo da sua, na terra, vamos se dizer, ali na adolescência, porque 17 anos, meus irmãos, e ele começa ali a trabalhar para o pai, começa ali a servir os seus irmãos. Um dia que seus irmãos intentam contra eles, vamos matar esse menino, vamos jogar ele ali na cisterna. Quantas pessoas ao seu próprio redor já não tentou matar os seus sonhos? Às vezes, meu irmão, minha irmã, Deus ele vai te dar um sonho ao qual ele vai ser revelado para você. E é melhor a gente guardar este sonho até ele se concretizar, até ele se realizar. Esse é o que nosso Deus está falando. Porque José, ele sonhou e ele falou sim, mas como eu e você vai pensar dentro da nossa própria casa, dos nossos irmãos? Porque, irmão, é tão interessante, porque eu tenho 3 irmãos, eu quero ver todos bem. Mas olha que história interessante. Ali, José, ele era filho um dos filhos mais novo, e ele não era da mesma mãe desses irmãos, ao qual jogaram ele numa cisterna, ao qual venderam ele. Mas muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, tudo isso que você está passando, tudo isso que aconteceu na sua história, como ali naquela história de José, tem um propósito de Deus. Tudo isso que nessa jornada, poxa, mas está difícil, ele me traiu, ela me traiu, olha a minha amizade, olha isso, olha aquilo, é um propósito de Deus. Deus, ele vai passando você por um processo e você vai crescendo com todas essas coisas, com todas essas histórias, com todos esses percalços que você vai passando. Ele vai te dando toda aquela... Ele não deixa de nenhum instante você passar sozinho. Ele está com você. Olha, José, ele foi vendido lá para o Egito, e lá ele foi parando lá na casa de Potifar. A palavra de Deus fala que por onde ele passava, a paz do Senhor, minha irmã, seja muito bem-vinda. E a palavra de Deus fala que por onde José passava, Deus era com ele. Olha que interessante, meu irmão. Ele entrou numa casa de Potifar ali, ao qual
Deus não habitava. Mas José estava ali. E ele prosperou a palavra de Deus, Gaston. Seja bem-vindo, meu amado. Deus te abençoe. Ao qual Deus foi prosperando toda aquela casa. Às vezes você está num lugar, meu irmão e minha irmã, que Deus não está ali, mas Deus está com você. É com você que Ele está. E ali Ele vai fazer grandes coisas, Ele vai operar grandes coisas, porque Ele tem um propósito na sua história. É na sua história. Não é na história daquele contexto geral, da onde você está. Então, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele está comigo e está aí com você. Deus, Ele está falando para mim e para você: ei, é aí que eu te coloquei. Fica aí até as coisas irem acontecendo, porque esse Deus, Ele não para. A palavra de Deus fala que Ele não dorme. Ele está trabalhando por mim e por você em todo o tempo. E às vezes nós não estamos vendo o que Deus está fazendo. Nós não estamos vendo a forma que Deus trabalha na minha história e na sua história, né? Ontem até mesmo eu falei, às vezes você está clamando a Ele, buscando a Ele, orando a Ele, e as coisas estão, parece que nos nossos olhos, mas isso está piorando. Não, meu irmão, não está piorando não. É Deus colocando as coisas no lugar. É Deus fazendo todas as coisas. Imagine o que esse José, ele não parou e não pensou: peraí, olha, fui vendido pelos meus irmãos, queriam até me matar, graças a esse bom Deus que um dos irmãos não deixou e foi vendido. Estava lá ele num lugar estranho, ao qual não conhecia nada e ninguém, mas ali Potifar confiou neste homem e deu todos os poderes para ele dentro da casa dele. Peraí, vai chegar alguém que você não conhece, meu irmão, minha irmã, se não tiver Deus, se não tiver na presença desse grandioso Deus, você não vai dar essa oportunidade. E assim na história de José, aonde ele pisou, a palavra de Deus fala. Só que, irmão, irmã, tudo vai acontecendo. E às vezes é aquele quartinho daquela bagunça que Deus está colocando todos os móveis no lugar. Ali, meu irmão, você vai, peraí, esse armário não é aqui, é ali, essa pia não é aqui, é ali, a poeira vai subindo e você vai vendo as coisas acontecer e você não vai falar: mas peraí, está piorando. Não, Ele está encaixando todas as coisas na minha história e na sua história. Ele vai resolver todas as coisas e às vezes nós não entendemos. Nós não estamos vendo nada, mas Ele está trabalhando. Ele está fazendo por mim e por você. Mas está difícil. Quem falou que ia ser fácil? Quem que falou que ia ser fácil? Às vezes você está buscando lugares errados, né? Porque é que nem eu falo, muita gente aí pregando só prosperidade, prosperidade, prosperidade. A Bíblia tem prosperidade? Claro que a Bíblia tem. Deus é dono do ouro e da prata. Se Ele fizer assim, Ele acontece a qualquer momento, meu irmão e minha irmã. Mas você está preparada para essa prosperidade? Será que você segurando essa prosperidade, ela não vai passar pelos seus dedos? Não? Depois não vai ficar a coisa pior ainda? Ei! Deus está trabalhando na sua história. Deus está trabalhando na sua vida. Ele quer te abençoar, meu irmão e minha irmã. Olha o que Ele fez com esse homem. E ali ele parecia que ele tomava conta da casa dos empregados e tomava conta de tudo. Mas o que aconteceu? A mulher queria bulinar com ele, vamos falar assim. E aí ele teve que sair correndo, porque olha o caráter desse homem. Mesmo ele estando numa terra estranha, mesmo ele não conhecendo ninguém, longe do pai, longe dos irmãos, longe da sua família,
mas ele temia a um Deus grandioso. E ele não quis misturar as coisas, porque o homem falou: olha, você pode fazer todas as coisas aqui, menos tocar nela. Ele temeu ao homem? Não, ele respeitou o homem, mas ele temeu ao Deus que ele servia. E é tão lindo e tão maravilhoso essa história, que se você pega toda ela, eu não vejo uma reclamação dele. Eu não vejo em toda essa história. E ali, aonde que ele vai parar? Na cadeia. Oh, meu irmão, minha irmã, essa história ela é tão linda e ela é tão maravilhosa, mas se você prestar atenção nela, puxa vida, um homem que não tem nada contra ele, um homem temente a Deus, um homem que Deus deu sonhos para ele, agora vai parar numa prisão sem dever nada. Aí você fala assim: puxa vida, mas que Deus é esse? Esse é o meu Deus e o seu Deus, ao qual trabalha da forma que Ele quiser. E a forma que Ele quer é a melhor para mim e para você. É esse o nosso Deus. Às vezes, meu irmão, nós não entendemos o que está acontecendo. Mas, puxa vida, é o Deus trabalhando. Agora, quando tiver a coisa muito quieta, muito parada, ei, se movimenta aí, tá? Se movimenta aí, porque é na sua ação que Deus reage. Porque Deus, Ele não gosta de ver ninguém parado, não. Não. Preste atenção na Bíblia, preste atenção. Ele só pegou homens que estavam trabalhando, que estavam se mexendo. Você já prestou atenção nisso? É assim. Porque, meu irmão, minha irmã, quando você para, quando você entra para dentro da sua casa e fala assim: eu não vou fazer nada, eu não quero mais saber disso, aí, meu irmão, não provém de Deus. É aonde vem a enfermidade, é onde vem depressão, é onde o inimigo começa a te usar todas as brechas que você está dando para ele. Ele vai usando, e aí você fica naquele quarto escuro, e aí você não quer sair mais ver o sol, você não quer mais ver as estrelas, você não quer mais ver essa paisagem maravilhosa ao qual nós temos aqui, você não quer ver mais nada, você só quer ou televisão ou um quarto escuro, e olha lá, é isso que o inimigo faz. Mas olha que interessante, José entrou dentro da cadeia e a palavra de Deus continua falando: Deus era com ele. O louco, mas dentro da cadeia, sim, dentro da cadeia. Tanto é que ele entrou lá e conquistou todo mundo lá. Coisa linda, né? Conquistou todos, até o carcereiro mor lá. José, toma a chave. Aonde que nós vimos isso? Que o carcereiro dá a chave para um prisioneiro e fala: toma conta aí para mim. Meu irmão, quando você tem Deus na vida, as pessoas vê. Você é diferente. Você só fala coisas boas. Você só profetiza na vida das pessoas. Você não fala mal de ninguém. Você não compactua mal de ninguém. Este era José. Olha que interessante, José foi vendido, José foi jogado numa cova, José foi para casa de Potifar, a mulher tentou pegar ele, e ele foi jogado dentro da prisão, e ele não falou um A, ele não questionou, ele não tentou falar contra a mulher, ele não tentou falar nada, ele não falou nada de ninguém. Mas Deus, a palavra de Deus fala que ele não largou José. Enquanto José caminhava, Deus era com ele. Vai ter dificuldade? Sim, vai ter. Quem fala que não vai ter? Quem fala que não vai ter é mentiroso. E mentiroso nós sabemos quem é. Mas quando nós caminhamos, todas as adversidades, nós olhamos para o alto, meu irmão, minha irmã,
quando nós sentimos a presença desse Deus grandioso que está ao nosso lado, que caminha junto com a gente, pode passar o que for, que nós vamos passar. Que nós vamos passar, porque nós estamos passando na presença de Deus. Quantas pessoas não recorrem a mim e a você? Eu não aguento mais. Ei, aguenta sim. Caminha com esse Jesus que você aguenta sim, porque Ele mesmo falou, olha, eu estive aí, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Ele venceu, Ele está falando para mim e para você que nós podemos sim. Porque Jesus, Ele desceu aqui como homem igual a mim e a você. Sim, Ele esteve aqui na terra igual a mim e você. E se Ele foi carnal, 100% homem, 100% Deus, tudo bem. Mas Ele passou todas as coisas ao qual eu e você passa. E Ele fala, eu venci, você pode. Olha esse José aqui, preso ali. O que ele poderia fazer? Ficar num canto amuado? Não, ele conquistou a todos que estavam ao seu lado, meu irmão e minha irmã. E aí eu fico imaginando quanto esse José não pregou ali dentro daquela cela, daquela cadeia. Porque é assim que Deus quer de mim e de você. Fale desse Deus grandioso, pregue a palavra, porque você muda a vida, você transforma personalidades, você muda cativeiro. A palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, ela tem um poder extraordinário. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela muda circunstâncias, ela muda histórias. Quantas pessoas que você não conhece, que esteve aí à beira da depressão, ou até mesmo com depressão, meu irmão e minha irmã, e é tão assim interessante, porque a depressão, muitas pessoas até falam, mas depressão, não, depressão existe sim, claro que tem, só que a depressão, você tem que lutar contra ela. Gleison, mas é difícil, você nunca teve, será? Mas tudo bem, lute contra ela, saia. A primeira coisa, não entra para dentro de um quarto ou de uma casa, não, fica lá sentado, se possível na calçada, olhando o que esse Deus grandioso faz por mim e por você. Olha esse céu maravilhoso, azul, com essas nuvens brancas. Olha a noite, as estrelas brilhando para mim e para você. Eu vejo aqui, 20, 30 metros de casa, esse tapete que eu falo que é tapete. Hoje ele está verde, maravilhoso, que é este mar. Ei, em todos os instantes Deus quer falar com você. Todas as coisas ao qual Ele fez, Deus quer falar com você. Não, mas o homem quer a selva de pedra. Ele quer ficar debaixo das quatro paredes, debaixo de um teto, ao qual ele deita na cama e a única coisa que ele está vendo ou é o bico de luz ali, ou no máximo um ventilador. Esse é o nosso Deus. Não tire os olhos dele. Ele quer falar com você nesta tarde. Ele está falando para mim e para você. E ei, meu irmão, dificuldades nós temos sim. Nós vamos passar sim, mas eu estou contigo. Eu estou contigo e estarei contigo até os últimos dias. Talvez o que você busca não é o que tem para você. Deixa essa história falar com você. Peça um sonho de revelação, porque Deus dá, meu irmão e minha irmã. Tenha esse contato com esse Deus Todo-Poderoso. Eu sempre falo, às vezes, meu irmão e minha irmã, você arruma um amigo, uma amiga e começa ali uma amizade e começa a se confidenciar com ele com você, ou com ela com você, e ali você vai tendo a intimidade de falar todas as coisas, e ali ela vai vivendo a sua história e você vai vivendo a história dela. Só que as amizades humanas, meu irmão, um dia ela vai partir, um dia ela vai mudar de cidade, aquilo ali, o vínculo vai começar a ficar mais difícil. Mas esse Jesus Cristo ao qual nós estamos falando aqui, jamais ele muda, jamais ele vai sair da sua história, jamais ele vai sair da sua vida. Então, meu irmão,
Confessa a Ele, peça para Ele, clama a Ele, porque Ele tem todas as coisas, Ele tem todos os conselhos para te dar. Peça revelações através de sonho que Ele vai te dar. Ele vai falar para você qual que é o propósito da nossa história. E Ele fala, meu irmão, minha irmã, Ele fala, como aqui nos sonhos, Ele falava com esse José. Ele não mudou. Não. Eu esqueci de mudar, mas amém. Depois eu atendo. Esse é o nosso Deus, ao qual Ele, em todo tempo, meu irmão, Ele está ali, ó, com os ouvidos inclinados para você, esperando você pedir, esperando você confidenciar com Ele. Ei, Pai, tá difícil, Senhor. Quem algum dia não falou, esse fardo é muito pesado para mim carregar? E o que Jesus fala? Ei, filho, vem cá, meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O meu jugo é suave. Olha o que Ele fala para mim e para você. E quantas pessoas aí, meu irmão e minha irmã, estão com um jugo totalmente pesado, carregado por costumes mundanos, por costumes do homem. E Ele fala, eu quero trocar o teu fardo. O meu é totalmente suave, meu irmão e minha irmã. Ele está falando comigo e com você nesta tarde. Venha para Jesus, porque é somente Ele que vai mudar todo esse contexto da sua história. Tudo isso que você está passando, que você passou, tudo isso Ele pode mudar. E é só Ele que pode. É só através dele, Ele vai colocando para você as estratégias e as oportunidades na sua frente. Olha aqui, ó. Vamos continuar aqui nessa história maravilhosa. José, daqui a pouco entra mais dois lá, o padeiro mor e o copeiro mor lá do rei. Ali tem um sonho. E cada um tem o seu sonho, um diferente do outro. E José revela o sonho para eles. Olha, com você vai acontecer assim, você vai voltar lá com o rei e ele vai enforcar. É assim, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele te dá o discernimento. Deus, Ele te dá o sonho. Deus, Ele te revela o sonho. Deus, Ele não muda. Ele não mudou. Está aqui na Bíblia, relatado. Quantas pessoas que já não passou, que não teve esses sonhos. Quantos que você conhece, você já teve um sonho revelado por Deus. E se não teve essa experiência ainda, meu irmão e minha irmã, peça a Ele que Ele vai te dar. Ele vai revelar para você o seu sonho. E é tão interessante que José simplesmente falou para eles assim, ó: lembra-se de mim. É tão difícil, né, meu irmão e minha irmã, lembrar de alguém nessa situação ao qual ele está, né? Porque às vezes as pessoas lembram só de quem está ali no auge, quem está ali em cima. Mas quem está precisando de uma ajuda, quem está necessitando de algo, não é lembrado. E nesta tarde Deus está falando aqui para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Vamos olhar para trás. Vamos olhar para trás e vamos olhar para as vidas que estão ali abaixo de nós. Abaixo que eu falo é na situação. Abaixo que eu falo é na... E eu não estou falando aqui situação financeira. Eu não estou falando... Não, meu irmão. Às vezes um abraço teu.
às vezes um sorriso teu, às vezes um Jesus te ama, muda circunstâncias, muda histórias, muda muita coisa. Esse Jesus, ele tem o poder de transformar todas as coisas. E ali se passaram 2 anos para o copeiro Mor falar de José. O rei teve um sonho. Olha que interessante, meu irmão e minha irmã. Deus trabalhando ali, José tendo a paciência. Se ele teve a paciência, meu irmão e minha irmã, nesta tarde, Senhor, eu lhe peço, Senhor, o discernimento para ter essa paciência desse José. Porque depois desse sonho passaram 2 anos, meu irmão. 2 anos. E ali o copeiro lembrou: olha, eu tenho uma pessoa que pode revelar esse seu sonho. Está lá na cadeia, lá embaixo no cárcere. E ali foram buscar José. E a palavra de Deus, ela é tão linda, porque quando fala que trouxeram José, já deram um banho e trocaram as vestes de José. Oh, Espírito Santo maravilhoso. É isso que Deus faz comigo e com você, meu irmão e minha irmã. Ele está trocando as suas vestes. Ele está colocando você no seu devido lugar, aonde Ele preparou. Deus vai te colocar aonde Ele tem preparado todo esse tempo para você. Talvez você não está enxergando nada, mas o sobrenatural de Deus é assim. Num piscar de olhos, Deus transforma todas as coisas. E ali José fala com ele, com o rei, e conta dos sonhos, revela todo o sonho daquele rei. Olha que interessante. Será que ele era um homem comum? Andava sozinho? Não. Ele tinha esse Deus grandioso ao lado dele. Ele consultava esse Deus grandioso todos os dias. Meu irmão, minha irmã, a comunhão com esse Jesus Cristo, ela precisa haver comigo e com você, todos os dias, em todos os momentos. É Ele, através do Espírito Santo, que vai te aconselhar. É Ele, através do Espírito Santo, que vai te revelar todas as coisas ao qual você tem na sua mente, no seu sonho, nos seus propósitos. Esse é o nosso Espírito Santo. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele revela. E aí nós sabemos da história, que o rei colocou um anel na mão de José, no dedo de José, e ele se tornou o segundo na Babilônia. Ali ele podia fazer tudo o que ele quisesse, todas as coisas o rei permitiu ele fazer. Olha o que Deus faz, meu irmão, minha irmã. Olha o que Deus fez na vida desse homem, a trajetória dele. É a mesma trajetória sua, é a mesma trajetória minha. Vamos nos apegar com esse Deus grandioso, porque nesta tarde Ele já está trabalhando ao meu favor e ao seu favor. E muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, tem pessoas aí fora, dispersas dessas histórias, desta palavra maravilhosa que é de Deus. E Deus está falando, Deus está mandando pessoas, Deus está falando, Deus está pregando. E as pessoas não estão nem aí. Mas sim, existe os 7 anos de bonança, mas existe os 7 anos também de dificuldades. É bíblico, meu irmão e minha irmã. Então nós temos que escutar, aprender, ter o discernimento. Qual ano que você está vivendo? Qual tempo que você está vivendo? Porque os irmãos
Talvez não acreditava nesse Deus de José. Oh, Espírito Santo. E aí veio 7 anos de fome. E é tão interessante que se você pegar o pai de José, quando ele fala para os seus irmãos: ei, sobe lá no Egito para comprar trigo, para comprar alimento para nós, porque lá tem. Preste atenção, vai lá e leia este versículo. Ele está chacoalhando os seus irmãos. Ei, vocês vão ficar parados aí até quando? Vocês vão morrer de fome. E quantas pessoas, meu irmão e minha irmã, está dessa forma? Quantas pessoas que está desse jeito, vendo as coisas acontecerem de braço cruzado, esperando acontecer. O que Deus falou para Abraão? Abraão, não para, caminha, porque eu sou contigo, eu vou te abençoar, eu vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoarem os que te amaldiçoarem. É assim, meu irmão, na minha história e na sua história. Nós não podemos parar, nós não podemos cruzar o braço e esperar acontecer todas as coisas, não! E os irmãos de José sobem. E ali no versículo 8, né? José, pois, conheceu os seus irmãos. Porque, meu irmão e minha irmã, quando você anda sem a presença de Deus, é assim como está aqui na Bíblia. Ó. Os irmãos chegaram. Isso se passou em torno de 20 anos. Será que se tivesse passado 20 anos, você não reconheceria um irmão seu? Por mais do que ele, só se ele tivesse feito uma plástica muito grande, né? Vamos falar assim. Mas não, é porque aqui está falando que eles só andavam de cabeça baixa. E é assim, meu irmão e minha irmã, ao qual o inimigo está fazendo com muitas pessoas. Só estão andando de cabeça baixa. E aonde vem as enfermidades, aonde vem as depressões, é onde vem todas as coisas a qual o inimigo quer. E já a pessoa tira a vida. É assim, meu irmão e minha irmã, como que esses irmãos chegaram perante José e não o conheceram? Esse Deus é maravilhoso. É por isso que eu falo, e a palavra dele fala, meu irmão, que o socorro vem do alto. Se ele já está falando que o socorro vem do alto, porque vem dele, anda de cabeça erguida, meu irmão e minha irmã. Você vai conseguir enxergar todas as oportunidades ao qual ele vai colocar na sua frente. É assim a palavra de Deus. Esse Deus, ele é grandioso, ele não muda. Ele não muda. Todos nós conhecemos o final dessa história. Ele trouxe toda a família. É assim, meu irmão e minha irmã, que Deus quer de mim e de você, que nós pregamos esse evangelho a toda criatura. A palavra de Deus fala, toda criatura. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes você está na igreja e a sua família não está, e ali você vai um dia, vai 2 dias, mas já vai para a igreja de novo. Não é assim. Ou isso algum dia só aconteceu comigo? Só que para haver mudança na sua casa, precisa primeiro você mudar. É você que tem que mudar. É você que tem que caminhar com esse Jesus aos passos dele. E aí, o que Jesus fez? Como que ele fez? Olha, a palavra de Deus fala aqui que a mãe e o pai de Jesus perdeu ele numa caminhada ali. Quando voltaram, onde que Jesus estava? Na igreja. Estava aprendendo a palavra de Deus. Já, como ele disse, já estava fazendo o negócio, já estava manejando os negócios do pai. Foi ele que disse. Então, meu irmão, minha irmã, tem que existir uma transformação dentro de mim e de você, para aquelas pessoas que estão ao seu redor te conhecerem sim
mas conhecer em você essa pessoa nova, essa pessoa mudada. Puxa, mas você era assim e passou a ser assim. É assim que tem que ser, meu irmão e minha irmã. É esse Deus que faz tudo isso, todas essas coisas, todas essas mudanças na nossa história. As pessoas têm que ver o reflexo. Ele não fala que nós somos a imagem e a semelhança dele? Qual que foi a imagem e a semelhança de Jesus na terra? Você viu Jesus entrando em contenda? Você viu Jesus entrando em... Eu vi ele entrando em rodinha, mas você viu o que ele fazia? Ele só pregava a palavra de Deus, ele só falava de coisas boas, ele só libertava, só curava, só transformava. É aonde ele está falando para mim e para você: ei, meu irmão e minha irmã, aonde você entrar, em qual ambiente você estiver, eu estarei contigo e você vai mudar toda a história, todo o momento daquele ambiente, porque Deus está com você. Deus, ele tem o poder de transformação. Deus, ele vai fazer muitas coisas através da minha vida e da sua vida, meu irmão e minha irmã. E muitos não vão reconhecer. Muitos não vão reconhecer. É assim que acontece. Os irmãos de José não o conheceu. E você pensa que é diferente na sua história? Todas as coisas que este José passou, até ele chegar na onde ele chegou como governador do Egito. Meu irmão, governador do Egito é o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. Governar todas as coisas ao seu redor. É isso. Ele tem uma nova aliança. Ele tem vestes novas para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Deus, ele tem todo o poder. E é o que eu sempre falo, ele está pronto para entregar para mim e para você. Mas a pergunta que fica é: eu estou preparado para receber todas essas coisas? Ah, Gleison, eu estou. Eu estou porque eu já passei, meu irmão. Minha irmã. O tempo é dele. E eu creio, preste atenção, que é neste tempo que Deus, ele vai abençoar a minha vida e a sua vida, meu irmão e minha irmã. Porque o que nós já passamos, o que nós já enfrentamos, o que ele veio nos preparando para isso. Preste atenção. Por esses dias, preste atenção. Por esses dias, Deus vai dar um sonho e vai revelar todo o seu propósito na sua história. Preste atenção. Porque eu creio na palavra de Deus. Eu creio que esse Deus de José é o mesmo Deus de hoje. Ele deixa você sonhar, ele revela os teus sonhos, porque ele quer te colocar numa posição nova, numa nova posição como você queira. Deus é soberano e ele trabalha da forma e do jeito que ele quer, e muitas das vezes nós não entendemos. Não precisa entender, porque esse Deus, ele é maravilhoso. E olha que linda, José trouxe toda a família, seu pai, seus irmãos, e quantas pessoas veio com ele. E é isso que Deus quer, meu irmão. É isso que Deus fala, dessa união, de você trazer toda a sua família, todos os seus amigos para perto, porque eles vão querer ficar perto de você, porque da sua boca só vai sair bênção. E eles vão querer ver esse Deus ao qual você serve. Que Deus é esse que a Alessandra serve? Que Deus é esse que a irmã... Eu não sei qual irmã que está aí, mas que a irmã serve. Eu não sei que Deus é esse que o Gaston serve. É assim, meu irmão e minha irmã. É assim na minha vida e na sua vida. Muitos
vão vir para esse Jesus Cristo através da sua história, da sua vida, da sua vitória, da sua transformação. Creia nessa palavra, porque ela não é minha, ela vem do trono, ela é uma palavra de Deus, para a minha vida e para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Creia, Deus está mudando, preste atenção, olha o que o Espírito Santo está falando aqui para mim, nesta tarde. Deus está mudando o seu cativeiro. É assim. É assim. Ele faz. Quanto menos você espera, você vai ver. Creia nessa palavra. Deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, meu Deus, por essa tarde maravilhosa na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, que o Senhor colocou para nós no dia de hoje, meu Deus. Palavra simples, uma palavra mantenedora, Pai. Uma palavra que nós recebemos no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. E que nós vamos levar, Pai, para todos esses dias, Pai. Que eu tenho certeza, Senhor, que ela está caindo numa terra produtiva, Pai. Abençoe, Senhor. Abençoe a cada um que está aqui nesta live, aqueles que ainda vão vir, que vão assistir depois, em outra hora. Que o Senhor possa falar, Pai, grandemente, poderosamente com essas pessoas. Que muitas vidas, Senhor, o Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar, Pai. Que muitos cativeiros o Senhor está dando hoje uma nova história, Pai. Uma nova história para essas pessoas. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, Pai. É assim que nós acreditamos. E é assim, Senhor, que vamos continuar aqui, falando de Ti, falando da Tua palavra, pregando o Teu Evangelho como o Senhor quer, e não como eu quero, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, minha irmã, meu irmão, por estar aqui. É uma honra vocês estarem aqui comigo e ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa. E nos ajudem, você que está aqui, vai ver esse vídeo até o final, nos ajudem lá no canal do YouTube, eu estou deixando o link aí. Mande para os seus amigos, falta poucas pessoas para a gente atingir as pessoas, para a gente fazer live ao vivo lá também, porque o Facebook ele tem um alcance, o YouTube ele tem outro alcance, o Instagram tem outro alcance, e assim a gente vai propagando a palavra de Deus para mais pessoas, mais vidas vão sendo abençoadas, porque a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, é para a vida. Amém? Deus te abençoe. Que nosso final de semana seja totalmente abençoado por esse Deus grandioso. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo não seja somente hoje com você, mas para todo sempre. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui comigo.